Mas bom, dado toda a nossa construção da eletrostática, nada mais justo agora do que trabalhar, né, com a sua forma diferencial. Como a gente mostrou, né, a eletrostática é definida, né, em termos de duas leis gerais, ok? A gente viu que a eletrostática é definida em termos da lei de Gauss, que é integral de E dA é igual à carga que tem dentro da superfície na qual você está fazendo a integração dividido por ε0. E também a gente tem, né, que é a nossa integral em um caminho fechado do campo elétrico, ok? Em um caminho C qualquer, esse cara aqui vai ser zero para o campo eletrostático, ok? As leis da forma integral do eletromagnetismo, elas são muito úteis, principalmente quando a gente quer pegar relações obedecidas pelo campo elétrico, mas ela, igual a gente fez, né, para, por exemplo, para fazer toda aquela caracterização de condutores, né? Enfim, né, também é útil para poder calcular, né, para problemas com alto grau de simetria, porém, né, o campo elétrico, porém, de maneira geral, as formas integrais das expressões, elas não são muito úteis para a gente obter, de maneira geral, o objeto, né, que está fazendo parte dessa equação integral. Então, se a gente quer determinar o campo eletrostático, as formas, por uma situação que não seja totalmente simétrica, de uma maneira geral, esses caras aqui não são tão úteis para a gente. Né? Porque não existem técnicas tão rebuscadas, tão gerais assim, e úteis para a gente no eletromagnetismo, para poder calcular campos através dessas equações integrais. Porém, essas integrais aqui, tanto a integral de superfície quanto a integral em caminho fechado, elas são integrais que, como você deve se lembrar talvez do cálculo 3, né, do cálculo na parte de cálculo vetorial, esses caras aqui são relacionados, né, com dois operadores, né, que é esse cara daqui está relacionado com a divergência do campo elétrico, e esse cara daqui está relacionado com o rotacional do campo elétrico. E a grande vantagem de, né, escrever, de a partir das expressões da forma integral, partir da forma diferencial, é que a gente passa a ter, né, uma equação diferencial para poder resolver para o campo elétrico. E equações diferenciais, aí sim nós na física temos mais naturalidade de mexer. Equações integrais para resolver de forma geral são muito difíceis, né, não tem tantas técnicas. Em compensação, para equações diferenciais existem bastante, né, tem muita técnica que a gente pode utilizar. E também, né, é estratégico a gente ter tanto a forma diferencial quanto a forma integral das equações da eletrostática, porque aí, dependendo do contexto, se ele se adequar melhor à forma diferencial, você usa a forma diferencial. Se ele se adequar à forma integral, se ele se adequar melhor à forma integral, você usa a forma integral. E, bom, né, como é que a gente faz para obter, então, as relações, né, na forma diferencial em relação à forma integral? Existem duas maneiras de se fazer isso, ok? Uma delas é apelar para os teoremas fundamentais do cálculo vetorial, certo? Que aqui no caso a gente vai usar dois, que seria no caso o primeiro deles, o teorema da divergência, e também, né, utilizar o outro teorema, que é o teorema de Stokes. No caso, o teorema da divergência ele é utilizado para se obter, né, a forma diferencial da equação da lei de Gauss, ok? E o teorema de Stokes é exatamente o dessa outra relação da integral de caminho fechado, ok? Tem essa primeira forma, que é a forma que eu vou utilizar primeiramente, e também tem uma outra maneira, que é, né, exatamente descrever qual que é a definição desse operador, tanto do rotacional quanto do divergente. Esses caras são definidos em termos dessas integrais. Porque eu vou mostrar isso para vocês, mas enfim, esses operadores, na verdade, né, tanto divergência quanto rotacional, eles podem ser vistos como essa integração local, né, reduzida no limite de um ponto só. É possível você fazer, né, mostrar a forma diferencial a partir da integral usando essas definições, esses operadores, porém, o que eu vou fazer é a forma mais tradicional, que é a partir dos teoremas, né, do cálculo vetorial, né, o teorema da divergência e o teorema de Stokes, obter esses caras, e depois eu vou comentar qual que é a definição desses caras, né, para que a gente possa entender, interpretar esse cara, né, essa forma diferencial, em termos da forma integral que a gente já discutiu, né, bastante ao longo desse primeiro bloco de eletrostática do nosso curso. Mas bom, vamos então pegar as formas diferenciais, né? Vamos começar então com o teorema da divergência. Vamos começar obtendo a divergência do campo elétrico, ok? E depois a gente parte, né, para o teorema de Stokes para poder pegar o rotacional. Mas bom, o que o teorema da divergência nos diz? Ele nos diz que seja F um campo vetorial, né? O que o teorema nos fala é que o fluxo desse campo vetorial em qualquer superfície fechada que você escolha está relacionado com o operador divergência aplicado no campo vetorial F. De que maneira? De forma que essa integral vai ser igual à integral do divergente de F, ok, integrado no volume. Okay? Então, o mais correto aqui, né, é comum escrever essas expressões, né, quando a gente tem limite de integração diferentes, né, porque lembrando, esse cara daqui é uma integral de superfície, é uma integração na superfície, que é uma integral no volume. Porém, esse volume e essa superfície são relacionados, certo? A ideia é, se eu estou escolhendo essa superfície no espaço para poder fazer a minha integral de superfície, esse volume, que eu tenho que fazer a integração, é o volume delimitado para a superfície. Então existe uma nomenclatura tradicional que é o seguinte:
seja V o volume que eu estou utilizando, ok? Então eu vou escrever aqui, ó, aqui essa integração no volume é num volume V específico, ok? E ao invés de chamar essa superfície daqui simplesmente de S, existe uma nomenclatura que é tradicional, que é colocar esse símbolo de derivada parcial com o V. O que significa esse símbolo? Esse símbolo daqui significa bordo da região V, ok? Qual que é o bordo da região V? É exatamente a superfície delimitada pelo V, ok? Então esse daqui é o teorema da divergência, né? E como já é possível perceber, né, dado essa nossa inspeçãozinha da lei de Gauss, né, o lado esquerdo da igualdade já está de cara para o que a gente precisa, ok? Então na prática, olha só, a gente já pode começar escrevendo aqui para aplicar o teorema de Stokes. Integral de E dA, certo? Numa superfície fechada, ok? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a carga que tem dentro dessa superfície dividido por ε0. Agora, para poder aplicar o teorema de Stokes, para poder pegar a divergência do E, eu preciso escrever esse segundo lado da igualdade em termos de uma integral de volume. Pô, mas isso é fácil. Isso é fácil. Por quê? Porque a carga que tem dentro de uma superfície, se eu quero saber a carga que tem dentro, como é que eu posso saber? É simplesmente fazer integral da densidade no volume. Integral da densidade no volume não é por definição a carga que vai ter ali dentro? Então significa que esse cara daqui eu posso escrever desse jeito. Então, ou seja, vai ficar 1 sobre ε0, certo? Carga que tem dentro, integral de ρ dv. Qual volume que tem que ser a integração? Exatamente o volume que eu estou calculando essa integração, ok? Então, ou seja, eu vou chamar o volume que eu estou calculando de V, e por consequência, essa integração daqui vai ser feita na superfície que delimita esse V, ok? O que a gente faz agora? Passa esse ε0 lá para dentro. E olha só que maravilha, integral de superfície de um campo vetorial é igual a integral no volume de alguma coisa, que é esse ρ sobre ε0. Agora, pelo teorema da divergência, esse cara daqui é igual ao quê? Ele é igual a integral da divergência do campo elétrico integrado no volume. E, obviamente, esse volume que é integrado é o mesmo volume dessa integração, ok? Por obviedade. Agora, olha só que beleza. Olha essa parte daqui, que ela está falando para a gente? Que é integral no volume desse integrando é igual a integral do volume desse integrando. É o mesmo limite de integração e é válido para qualquer volume. É válido para esse V daqui, é um volume arbitrário. Eu que escolho o volume, a região do espaço que eu estou fazendo. A única maneira dessa integral, que é feita no mesmo domínio, né, de forma que o nosso limite de integração, eles são completamente arbitrários, a única forma desses caras serem iguais é se os integrandos forem iguais. Ok? Então, a partir daqui, o que a gente obtém? A gente obtém que a divergência do campo elétrico necessariamente vai ser igual a quê? Vai ser igual a ρ dividido por ε0, ok? Densidade de cargas dividido por ε0. Então, essa daqui é a nossa queridíssima lei de Gauss, né, porém escrito na forma diferencial, ok? Então, percebam, como aqui é uma equação diferencial, né, se vocês forem lembrar, o que é divergente do campo elétrico? Né, vamos escrever em coordenadas cartesianas. Divergente de E, né, só para vocês se lembrarem, é igual ao quê? É derivada com relação a x da componente x do campo, mais derivada com relação a y da componente y, né, mais a mesma coisa na parte z. Então perceba que aqui a gente tem uma equação diferencial, ok? Relaciona as derivadas do campo, né, enfim, com a densidade de cargas que está ali, ok? E claro, isso daqui é uma equação diferencial de primeira ordem, linear e uma equação parcial, ok? Então, enfim, é parte, né, é uma das equações básicas do eletromagnetismo. Obviamente, esse cara daqui, essa expressão, carrega a mesma informação desse outro cara, ok? O que a gente faz agora, né? Dado que a gente já determinou a forma diferencial da lei de Gauss, vamos pegar agora, né, o da nossa integral, né, de EdL, beleza? Então, a gente faz isso com o nosso teorema de Stokes. O desse aqui vai ser bem fácil, porque a expressão é igual a zero, né? Mas o que o teorema de Stokes nos diz? Ele nos diz que, dado um campo vetorial f, nós temos que a integral de f dl, ok? Num caminho, né, que eu vou chamar de uma curva assim, então imagina que eu vou fazer a integração nessa curva daqui, ok? Esse cara daqui tem que ser igual ao quê? Esse cara daqui vai ter que ser igual à integral do rotacional desse campo, né, o fluxo do rotacional desse campo, ok? Em alguma superfície na qual o bordo, né, é exatamente essa curva, ok? Então, qual que é a forma mais natural de falar? Dado que eu vou fazer a integração em alguma superfície no espaço, essa curva C, ela é o quê? Ela é o bordo da superfície. Então é natural escrever esse símbolo de derivada parcial S, ok? Por quê? É feito numa superfície e essa integração daqui é feita no bordo da superfície. Só uma coisa importante, aqui no caso, obviamente, toda vez que a gente fala, seja um campo vetorial F, tanto para o teorema de Stokes quanto para o teorema da divergência,
Existem requerimentos matemáticos. O campo vetorial F não pode ser qualquer campo. Ele tem que obedecer algumas condições. No caso aqui eu não estou colocando todas as condições para que não fique um vídeo muito matemático. Okay? O que importa é que para os casos físicos, okay? Para os campos físicos, e campos elétricos são campos físicos, as exigências que o campo vetorial F tem que obedecer para esses dois teoremas são satisfeitas, né, de uma maneira geral pelos campos que a gente precisa. Okay? A gente não vai ver nada fora da caixinha nesse sentido, porque claro, né, a gente está descrevendo a natureza não tem comportamentos esdrúxulos. Okay? Mas enfim, né, dado, né, que isso equivale para qualquer campo vetorial F, o que a gente consegue afirmar, pelo menos quanto a nossa integral de E dl num caminho fechado ser igual a zero. Ok? Bom, pelo teorema de Stokes, a gente sabe que esse cara daqui é igual ao rotacional do E, a integral de superfície do rotacional do E. Ok? E claro, esse cara daqui é feito numa superfície, esse cara daqui é feito no bordo da superfície. Agora, como eu comentei com vocês, toda vez que a gente tem uma integração em alguma coisa fechada, seja numa superfície fechada ou seja num caminho fechado, normalmente essas integrais elas nos passam informação relacionada a alguma coisa que passa pelo interior disso, certo? Então vamos supor, se a gente está querendo calcular o fluxo em uma superfície fechada, normalmente a integral de uma superfície fechada de um campo vetorial passa informação a respeito do que tem dentro dessa superfície. Da mesma forma, integrais em caminhos fechados eles estão relacionados a coisas que passam pelo interior dessa região daqui. Agora, percebam que no teorema de Stokes, o cálculo, né, da nossa integral de superfície, ela é uma superfície aberta, inclusive uma superfície aberta delimitada por esse cara daqui. Então, o que aqui está falando pra gente, né, o que essa parte aqui está falando pra gente, é que a integral em uma superfície aberta, qualquer superfície aberta, ok? Qualquer superfície aberta, a integral do rotacional do E, né, o fluxo do rotacional do E é igual a zero, ok? A única forma disso daqui ser satisfeito para qualquer superfície, tendo em vista que isso aqui é uma superfície aberta, ok? Aberta e arbitrária, a única forma disso aqui ser obedecido é, né, se o integrando desse cara for igual a zero, ok? Se aqui fosse fechado, não. Aí não. Okay? O fato de ser superfície fechada, delimitar uma região de dentro e uma região de fora, significa que isso pode ter propriedades, né? Significa que essa conta poderia estar relacionada a propriedades topológicas, né? Enfim, a coisa que tem dentro da sua superfície, mas não é o caso, aqui é uma superfície aberta. Pelo fato de ser uma superfície aberta, você poder escolher a superfície de uma maneira completamente arbitrária, e realmente arbitrária, a única forma disso acontecer é se o rotacional do E for igual a zero. Então, essa daqui é a nossa segunda, né, lei do eletromagnetismo, né, pelo menos aqui da eletrostática, né, que tem que ser obedecida pelo nosso campo eletrostático, ok? A partir daqui, a gente já vê direto que essa expressão realmente está relacionada com o potencial eletrostático. Porque olha só, a gente falou que esse cara daqui ser igual a zero, certo? Significava que o nosso E poderia ser escrito como menos o gradiente de um certo campo vetorial, ok? E, enfim, e olha só, se a gente leva em conta esse tipo de campo, quanto é que vai dar o rotacional do E? Vai dar rotacional de menos o gradiente de V. Agora, existe uma propriedade no cálculo, né, no cálculo vetorial que te diz que o rotacional de um gradiente é igual a quanto? É igual a zero. Não somente isso, né, mas tem um teorema mais geral que te fala que se o rotacional de um campo é igual a zero, ele necessariamente é escrito dessa maneira. Então percebam que através da forma diferencial dessa nossa lei da eletrostática, que já vem, a gente consegue perceber direto por uma propriedade, né, de cálculo mesmo, né, em cálculo vetorial, a gente já consegue perceber de cara que o nosso campo ele é menos um gradiente de um certo potencial aqui, ok? E claro, caso você não se recorde, como é que é calculado o rotacional de um campo? O que a gente faz é um determinante, certo? A gente faz aqui, ó, direção x, direção y, direção z. Aí coloca a derivada com relação a x, com relação a y, com relação a z, é x, é y, é z. Então percebam que essa expressão daqui, na verdade, são três expressões, certo? Porque aqui a gente tem um vetor, o rotacional de um vetor é um vetor, diferentemente da divergência de um vetor, que é um número, ok? Então esse cara daqui é o quê? Por exemplo, na direção x, esse cara daqui vai ser o quê? Só fazer o produto vetorial. Esse cara daqui vai ser derivada com relação a y do EZ, menos derivada com relação a z do EY. Como é que vai ser na direção y? Enfim, é só fazer o produto vetorial, ok? E cada um desses componentes é igual a zero, por quê? Exatamente pelo fato de que o rotacional é igual a zero. Mas bom, antes de fazer com vocês o que eu falei que eu faria, certo? Que é definir, né, como é que a gente define esse cara, né, o rotacional, e como é que a gente define o divergente. Em termos dessas integrais, né, tanto de caminho fechado quanto de superfície fechada, antes de fazer isso, eu queria só comentar com vocês como é que a gente pode usar essas duas expressões para obter uma equação diferencial para determinar a eletrostática de uma maneira muito mais direta. Pelo seguinte, olha só, quando a gente analisa divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, e rotacional do campo elétrico é igual a zero,
O nosso objeto, né, a ser determinado é quem? É exatamente o nosso campo elétrico. Porém, nosso campo elétrico ele tem 3 componentes. Ele tem X, Y e Z. E aí percebam, né, se a gente for resolver desse jeito, a gente tem que obter esses 3 caras aqui. Né? Ou seja, na prática a gente tem que obter 3 objetos. Porém, a gente pode utilizar essas 2 expressões daqui para obter mais uma expressão, né, na forma diferencial para resolver a eletrostática. E como é que a gente faz isso? Bom, como eu comentei com vocês, né, agora há pouco, essa expressão daqui do rotacional ser igual a zero, ela nos fala que o campo pode ser escrito como sendo menos o gradiente de uma determinada função escalar, que é o que a gente chama de potencial eletrostático. O que acontece se eu pego essa expressão e jogo aqui em cima? O que eu vou obter é exatamente uma expressão para o potencial. E, claro, eu acho que eu não preciso dizer, o potencial é uma única função. Se você determina o potencial, é só você fazer o gradiente dele que você obtém o campo eletrostático. Então, por conta disso, né, equações para o potencial eletrostático são muito mais vantajosas de serem resolvidas para obter o campo do que necessariamente analisar essas expressões separadamente para o campo, ok? Vai dar sempre um trabalho maior resolver diretamente pelo campo do que pelo potencial. Tá aí mais um motivo de por que o potencial é importante. Mas, bom, se a gente faz isso, o que a gente obtém? A gente obtém que a divergência de menos o gradiente de V é igual a ρ sobre ε0. O que a gente faz agora? Multiplica ambos os lados por menos 1, ok? Aí aqui vai ficar desse jeito e do outro lado vai aparecer um sinal de menos. E olha só, o que é a divergência do gradiente? Esse cara é um outro operador que nós chamamos de Laplaciano. Então, a partir disso, a partir dessas 2 equações, a informação que a gente obtém é o quê? A gente obtém que o Laplaciano do potencial eletrostático é menos ρ sobre ε0. Essa equação daqui é chamada de equação de Poisson, ok? E, resolvendo ela, você obtém o potencial, né, eletrostático, e aí basta você tirar o gradiente e trocar o sinal para poder obter exatamente o nosso campo eletrostático. Porém, em diversos contextos em que a gente quer calcular o campo eletrostático, o potencial e tudo, em muitos contextos a gente gostaria de saber qual que é o campo, né, ou o potencial no vácuo. O que acontece? Qual que é a condição que define o vácuo, né, o campo no vácuo? O campo no vácuo ele não é definido exatamente por ρ igual a zero. Né? No vácuo não tem carga, não tem nada, nem em particular também não tem carga. Por consequência, no vácuo, a gente tem a expressão Laplaciano de V é igual a zero. Okay? E essa expressão daqui, chamada equação de Laplace, certo? Laplaciano de algum objeto igual a zero, é uma equação extremamente importante na física. Tem diversas aplicações, é uma equação extremamente bem estudada. Obter o campo eletrostático, né, via resolução de equação diferencial tende a ser muito mais simples quando a gente vai para a equação de Laplace, né, nos problemas que a gente trabalha no vácuo, ok? E além disso, obter os campos eletrostáticos através dessa equação é particularmente vantajoso quando a gente trata de materiais condutores. E por que isso? Porque como eu tinha comentado com vocês, né, toda vez que a gente tem uma equação diferencial linear, né, desse tipo daqui, o que a gente tem? A gente tem o teorema de existência e unicidade. Então essa equação daqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então existe um teoreminha que te fala que, olha, não só existe um potencial, como ele também é único desde que você coloque as condições de contorno. E o que significa você colocar condições de contorno? Significa que você falar, olha, como aqui a equação diferencial é para V, para você obter a sua solução, você precisa falar em tal região do espaço, você precisa falar em alguma região do espaço qual que é o potencial que está lá. Okay, inclusive é por isso que eu comentei que pegar o potencial da carga como sendo, né, lá no infinito igual a zero pode ser visto como uma condição de contorno, né, porque você vai estar especificando o valor do potencial em uma certa região. Para condutores, é particularmente vantajoso resolver por esse cara, por quê? Porque como eu comentei com vocês, na eletrostática, os condutores, a situação de equilíbrio é definida o quê? Campo igual a zero, e o que acontece quando o campo é igual a zero? O potencial eletrostático é constante. Então, toda vez que a gente resolve, né, configurações, toda vez que a gente tenta calcular o potencial eletrostático e, por consequência, o campo eletrostático, através da equação de Laplace para condutores, a gente tem uma maneira natural de fazer isso. Que a gente sabe que uma das condições de contorno que a gente tem é o quê? O condutor vai ter um potencial constante. E aí, a partir disso, a gente consegue resolver bem mais facilmente problemas com condutores com esses caras daqui, ok? Enfim, a equação de Laplace é extremamente importante para o contexto da eletrostática, né? Inclusive, né, na próxima aula, logo depois de eletrostática, que vão ser os tópicos especiais, né, de como faz para resolver os problemas da eletrostática, né, com algumas técnicas a mais. Inclusive, eu vou comentar, né, a respeito das resoluções da equação de Laplace, ok? De tão importante que ela é, não só para esse contexto, mas para muitos contextos que envolvem, né, matemática. As equações de Laplace, elas aparecem em diversos contextos na física, diversos contextos. Né, de forma que é extremamente importante a gente poder trabalhar esses caras. Né? Só para colocar um certo exemplo, né, quando a gente pega a simetria esférica, a solução desse cara daqui são os polinômios de Legendre. Ou com simetria cilíndrica, são as equações de Bessel, que são equações muito
comuns na física matemática, né? Inclusive, se você viu também, né? Se você acompanhar meu curso de mecânica quântica, você vai ver que as distribuições de momento angular, né, que a gente tem na mecânica quântica, as soluções elas seguem esféricos harmônicos, que são feitas com os polinômios de Legendre, que são soluções dessas equações. Então elas aparecem em diversos contextos na física, então vale a pena depois a gente separar um momento só para poder estudar esses caras. Mas bom, vamos de fato então para o que eu falei que eu ia fazer, certo? Qual que é a definição, certo? Tanto do rotacional quanto do divergente. Porque através da definição a gente consegue entender o que esse operador significa, certo? Afinal de contas, toda vez que a gente tem uma expressão, uma equação diferencial, essa equação fala para a gente alguma coisa. Para a gente entender o que essa expressão está falando para a gente, né, se a gente não apelasse para a forma integral, né, que a gente construiu, a intuição e tudo, o que significa o divergente de um operador? Perdão, o que significa o divergente de um campo vetorial? O que esse cara está passando para a gente de informação? Então, né, é importante, inclusive, para a gente entender fisicamente o processo. Então vamos discutir um pouquinho sobre essa expressão. Divergente de E é igual a ρ sobre ε0. O que significa essa expressão? Okay? O que significa o divergente do campo? Porque se a gente entender fisicamente o que significa o divergente do campo, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que esse cara está passando pra gente, ok? Então, bom, para poder construir esse cara, primeiro deixa eu falar, né, eu vou colocar a definição da divergência e depois eu vou comentar, né, o que ela significa na prática, ok? A divergência de um campo vetorial, o que é que eu vou colocar, né, em vez de escrever um campo vetorial qualquer, já vou colocar direto o nosso campo, ok? Ele é o quê? Ele é o limite de ΔV tendendo a zero de 1 sobre ΔV integral no caminho fechado desse cara. Então, só para poder, né, deixar claro o que isso aqui significa, é o seguinte. Esse ΔV é o volume no interior dessa superfície que eu estou calculando. Ok? Então, bom, a partir dessa definição, vamos discutir exatamente o que significa, qual que é a interpretação da divergência de um campo, certo? Começando pela parte que a gente já conhece, né? Que é a nossa integral de EDA. Então, vamos lá. Como é que é a construção? Imagina que nós estamos trabalhando em uma certa região do espaço, ok? Essa é uma região do espaço aqui que eu estou colocando nesse retângulo, e é uma região em que possui um campo elétrico, um campo eletrostático, ok? Então, aqui dentro tem um campo definido. Dado que tem um campo definido, o que eu poderia fazer? Bom, se tem um campo, nada me impede de vou escolher uma superfície aqui, uma superfície fechada, e vou calcular o nosso campo, ok? Vou calcular o fluxo do nosso campo eletrostático nesse ponto, ok? A gente sabe, existe a lei de Gauss, fala pra gente essa informação e tudo. Mas enfim, o mais importante aqui é o seguinte, como é que a gente faz para calcular esse cara? Bom, o que a gente faz é, pegue exatamente como é que vai ser o campo nessa superfície, vamos supor que o campo seja esse cara daqui, ó. Imagina que esse seja o campo na nossa superfície. O que a gente faz? Calcula integral de EDA, pega, né, separa esse cara em muitas superfíciezinhas, calcula esse produto escalar, integra na superfície e calculamos o que a gente precisa, ok? Mas enfim, uma coisa importante a ser dita quanto a essa expressão é que essa expressão integral de EDA, né, como a gente sabe, ela está relacionada à carga que tem dentro ali dividido por ε0. Então, a expressão, o fluxo desse cara depende de uma característica que tem dentro da superfície, que é a carga, ok? Porém, perceba que quando eu faço essa expressão, eu não estou obtendo uma informação ponto a ponto da região interna, a superfície que eu escolhi calcular. Essa expressão, ela me fala um comportamento geral, um comportamento cumulativo dessa superfície como um todo. Então, vamos lá, imagina que esse cara daqui dá diferente de zero. Ele pode ter dado diferente de zero porque existe uma carga aqui nessa quininha. Ok? Imagina que tem uma carga aqui. Se eu pego essa carga, tiro aqui de baixo e coloco ela aqui em cima, ou coloco ela aqui do lado, ou coloco aqui nesse outro lado, independente de onde eu coloque ela dentro dessa superfície, o fluxo vai ser o mesmo. O que isso significa? Significa que o fluxo de um campo em uma superfície fechada, ele não mede informação de ponto a ponto dentro desse cara. Ele só te mede o conjunto geral. Ele só mede algo inerente a toda a superfície. Certo? Você não consegue ter informação ponto a ponto. Porém, existem muitas análises que é importante a gente saber qual é que é a característica do campo ponto a ponto. Porque, eventualmente, a gente quer saber, sei lá, o comportamento do campo elétrico, não em uma região pequena do espaço, mas às vezes a gente quer saber, por exemplo, existe uma carga andando no espaço, e às vezes você quer saber as propriedades da carga naquele ponto em específico, né? E as propriedades dela vai depender do campo que ela está sentindo naquele ponto. Então, às vezes, é importante você ter informação ponto a ponto. Então, como é que a gente poderia obter essa informação através do fluxo, que é uma grandeza que a gente consegue calcular? O que a gente poderia fazer é o seguinte, imagina que eu quero saber a informação do campo nesse ponto daqui, ok? Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, escolhe uma superfície, né, para eu poder fazer esse cálculo. Então, eu escolhi uma superfície, a superfície em preto. Essa superfície vai possuir um certo volume, que eu vou chamar de ΔV. Agora, o que eu vou fazer? Calcula esse fluxo. Como eu comentei, esse fluxo não contém só informação desse ponto, mas sim de todos os pontos interiores a essa superfície. Então, o que a gente faz? Pega essa superfície e reduz ela de tamanho.
Agora, ela vai conter informações não de toda a região que eu tinha no início. Agora ela vai conter informações somente de uma superfície um pouco menor. Mas perceba, existem muito mais pontos dentro dessa superfície do que somente o ponto que eu estou querendo obter informação. Então o que eu posso fazer? Reduz mais o tamanho da superfície. Reduz mais, reduz mais, reduz mais. Vai calculando esse fluxo cada vez mais em uma região pequena do espaço. Em uma região cada vez menor, com um volume cada vez menor. No limite que esse volume vai para zero, dentro da minha superfície só vai ter o meu ponto. Se só vai ter o meu ponto, significa que eu vou conter, significa que esse cálculo daqui, né, nessa superfície que tende a zero volume, só vai conter informações do campo no ponto que eu quero. Então essa que é a ideia da divergência. A divergência pode ser vista como um fluxo ponto a ponto. Inclusive, por essa definição daqui, fica fácil de ver a nossa forma diferencial, né? Por quê? Porque olha só, esse cara daqui não vai ser limite de ΔV tendendo a zero, de 1 sobre ΔV, carga que tem dentro da superfície, dividido por ε0. Agora, o que é a carga que tem dentro da superfície? Se eu estou tendendo esse volume a zero, significa que eu estou pegando cada vez uma região menor do espaço. Uma região em que esse volume vai ser infinitesimal. Uma região em que a densidade de cargas vai ser constante, de tão pequena que é a região que eu estou analisando. Então esse cara daqui pode ser escrito como sendo ρ ΔV, certo? Aqui no caso esse V é de volume, né? Não de potencial, claro. Esse cara cortaria com esse, né? E olha só, a gente teria somente o nosso ρ sobre ε0. Então, por conta disso, a divergência de um campo, ela me passa uma ideia de fluxo ponto a ponto. Ela me passa uma ideia o quê? Nesse ponto específico, existe mais campo saindo do que entrando, por exemplo? Se sim, esse cara vai ser diferente de zero. E por que isso é importante pra gente? Porque se existem pontos no espaço que tem mais linhas de campo saindo do que entrando, ou mais linhas de campo entrando do que saindo, significa que esse ponto é um ponto de origem do nosso campo. Certo? Imagina, se esse ponto daqui tem mais linhas que saem do que entram, esse ponto está produzindo campo. Porque desse ponto está saindo mais do que entrou. Então, ele só pode ser um ponto que produz campo. E, de fato, quando a gente vê essa expressão, o que ele está falando é o quê? Olha, os pontos do espaço que possuem um fluxo diferente de zero, ou seja, pontos do espaço em que existe criação de campo elétrico, são os pontos onde a densidade é diferente de zero. Ou seja, são os pontos onde existem cargas, porque cargas são as origens do campo elétrico. Então é isso daqui que essa expressão está falando para a gente, ok? Mas bom, dado isso, vamos fazer então a análise da nossa segunda expressão, ok? Que é o do rotacional de E. O que o rotacional de um campo carrega para a gente, né, de informação qualitativa, né? E particularmente o fato de ser igual a zero, o que isso retorna para a gente? Bom, para poder fazer isso, vamos começar fazendo da mesma forma. Qual que é a definição do rotacional? Então, bom, a definição do rotacional é n produto escalar com o rotacional do campo. Ok? Eu vou deixar claro o que é esse n tudo, certo? Não se preocupem. Isso aqui é igual ao quê? É igual ao limite de ΔS tendendo a zero, de 1 sobre ΔS, integral em um caminho fechado de E. Então, né, obviamente, a definição do rotacional ela está relacionada com uma integral de caminho fechado. Então, o que eu teria que fazer? Para fazer a integral de caminho fechado, escolhe um caminho qualquer. Ok? Escolhe um caminho qualquer. A partir do momento que eu escolhi um caminho qualquer, esse caminho define uma superfície aqui com área S. Ok? Então, é esse cara daqui que eu estou falando. Ok? Só para deixar claro. E, obviamente, né, antes de analisar diretamente, né, o significado termo a termo dessa expressão, vamos devagar um pouquinho, né, igual eu fiz com vocês, para, a partir da nossa divagação, né, de alguma motivação, a gente chega e, enfim, entende um pouco melhor o que esse limite quer dizer. Então, bom, aqui o raciocínio vai ser o mesmo, certo? Imagina aqui que a gente tem uma região do espaço que possui campo elétrico, ok? Dado que essa região possui campo elétrico, nada me impede de chegar e falar o seguinte, olha, eu quero calcular exatamente qual que é a minha integral de EDL nesse caminho, ok? A princípio, nada me impede de fazer isso. Ok? Se eu tenho campo, eu posso definir um caminho e calcular a integração, porque eventualmente pode ter alguma informação útil para a gente. Agora, algo importante de ser dito, como eu comentei com vocês, de uma maneira geral, integrais de caminho fechado, elas contêm informação de algo que está passando no interior desse cara, ok? Algo que fura, né? Algo que passa pelo caminho fechado. Aqui no nosso caso, nesse nosso problema, como é igual a zero, não tem exatamente nada que tem ali no meio, ok? Porém, né, como a gente vai ver depois, quando a gente for tratar a lei de Faraday, essa integral daqui ela vai estar relacionada com como é que é o comportamento do campo magnético que passa exatamente por esse cara. Mas na eletrostática não tem campo magnético, então a gente não vai ter esse tipo de coisa. Mas enfim, mas o mais importante que eu estou querendo enfatizar é o seguinte, da mesma forma que a integral de superfície ela carrega informações de algo que está dentro da superfície, a integral de caminho fechado ela carrega informações de coisas, né, de algum objeto que passa pela superfície. Né, que passa pela superfície delimitada por esse cara, né, necessariamente, isso sempre acontece.
E aí vem o mesmo raciocínio. Olha, imagina que tem alguma coisa fluindo aqui no interior dessa minha curva, ok? A princípio, se eu calculo esse cara, eu não conseguiria saber se o que está fluindo, ele está fluindo nessa partezinha daqui, se ele está fluindo aqui bem no meio, certo? Se está fluindo mais aqui para a beirada, enfim, eu não consigo ter informação se o que está fluindo através dessa superfície está mais concentrado em uma região ou em outra, certo? Da mesma forma que o fluxo do campo elétrico carrega informação de tudo que está aqui dentro, obviamente a integral de caminho também vai carregar informação de tudo que passa por aqui dentro, não fazendo a distinção, né, de ponto a ponto. Então eu poderia pensar, se eu quisesse obter a mesma informação contida nesse cara, só que ponto a ponto, eu conseguiria? Ou seja, se eu quisesse ter informação de alguma coisa que flui por essa superfície, por exemplo, né, e que está sendo representada por esse ponto, sei lá, que passa por esse ponto, como é que eu poderia calcular isso? Bom, eu poderia fazer o seguinte, né, pega esse caminho daqui e calcula essa integral de caminho fechado, e cada hora a mais você pega o seu caminho e reduz ele de tamanho. Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, vai calculando sempre nele, reduzindo o tamanho de forma que você vai fechar o seu caminho em um único ponto, certo? E aí, quando você fizer isso, no limite, e o que significa fazer esse limite? Olha, se eu estou fechando o meu caminho que eu estou calculando a integral e estou fazendo com que esse caminho acabe convergindo num certo ponto, eu estou reduzindo a área dele. Por isso esse limite de ΔS tendendo a zero, certo? Eu estou calculando exatamente essa circuitação, né? E claro, né, eu estou, enfim, chegando cada vez mais próximo do ponto para no final, no limite, só ter informação do ponto. Agora, percebam que diferentemente desse outro caso daqui da superfície, eu tenho várias formas de calcular essa integral de caminho e convergir no ponto. Porque olha só, aqui na superfície, independente de como eu faço essa superfície reduzir de tamanho, só existe uma maneira de eu pegar uma superfície fechada que englobe o ponto e tender ela ao volume zero. Aqui tem várias formas, certo? Percebam que aqui, por exemplo, eu poderia estar calculando desse jeito, convergindo, né, para o ponto, mas eu também poderia ter começado calculando aqui, a minha integral nesse caminho, e ir convergindo desse jeito. Eu também poderia ter calculado o caminho desse jeito daqui, certo? Poderia ter calculado ele dessa forma, e tendendo desse jeito. E por que faz diferença? Porque, como eu comentei com vocês, né, a integral de caminho, num caminho fechado, ela normalmente tem informação de alguma coisa que está passando pelo interior pelo interior, né, da superfície formada pelo caminho, ok? Então imagina o seguinte, imagina que tem alguma coisa fluindo desse jeito, ok? Imagina que fosse o caso. Como existe alguma coisa fluindo, né, pela superfície delimitada por essa curva da integral de caminho fechado, esse cara daqui seria diferente de zero. Agora, e se eu calculasse a partir desse cara daqui, desse caminho? Se eu calculasse a partir desse caminho, percebam que não tem nada fluindo no interior desse caminho, porque ele está tangente a esse trem qualquer que está fluindo, que poderia estar fluindo através dessa superfície, que esse cálculo daqui passaria informação para a gente. Então percebam que a forma como eu oriento no espaço essa minha curva fechada, a forma como eu monto ela faz diferença. É daí que vem esse N da definição. Qual que é a ideia? Pega, né, só para simplificar, imagina que você vai pegar um caminho que seja plano, ok? Você vai pegar uma superfície plana aqui, em que o caminho que você está calculando é o bordo dessa superfície. Dado que essa superfície, você pode definir esse cara daqui como vetor N, certo? Aí, se você fizer esse limite desse jeito, ou a partir dessa superfície, desse caminho fechado, é fácil, porque cada um deles vai ter um N diferente. Okay? Então perceba que é por isso que tem esse N. Porque você pode tender o seu caminho ao seu ponto pegando caminhos de forma muito diferentes que vão passar informações de caminho fechado diferentes. Percebam também, por conta disso, que o rotacional ele pode medir a vorticidade de um campo, certo? O quanto existe um ponto na qual o campo está sempre circundando esse cara. Porque olha só, né, o rotacional desse cara não está baseado na integral, né, de nenhum caminho fechado, que está em torno do ponto que a gente está querendo calcular o rotacional, no limite que essa curva vai tender ao nosso ponto. Então, de grosso modo, o que esse cara está falando? Olha, imagina que eu quero calcular o rotacional desse ponto. O rotacional desse ponto, ele passa para a gente uma informação de se o campo ao redor desse ponto, ele circunda o nosso ponto. Se existe um ralo no sentido de vorticidade. O rotacional ele mede exatamente se existe vórtice em torno desse ponto, certo? E perceba que quando a gente fala que esse cara é igual a zero, o que significa? Significa que não existe campo desse jeito na eletrostática. O que significa um campo não poder criar vórtice? Significa que na eletrostática só existem duas possibilidades. Ou o campo ele segue sempre a mesma direção, certo? Porque se ele seguisse uma direção para cima e uma direção para baixo, ele teria uma ideia de um certo vórtice, teria um rotacional diferente de zero. Então ele só pode ter campos, né? Cada ponto, logo em cima ou logo embaixo, né? Sempre ou logo de um lado, logo do outro, vai ter sempre campos da mesma natureza, certo? Apontando para as mesmas direções. Ou então, o seu ponto ele é um ponto na qual o campo diverge.
Por quê? Porque esse cara daqui, obviamente, né, o rotacional vai ser zero, certo? Perceba que todo o campo está divergindo e não rotacionando. Olha só, olha o nome, que beleza. Então, bom, espero que tenha ficado claro, né, o significado desses operadores, né, porque eles, né, quando a gente vê o rotacional, quando a gente vê a divergência, o mais importante, com o passar do tempo a gente vai pegando na prática, mas o mais importante é você começar a ter uma imagem mental de como é que podem ser as linhas de campo, dado que o rotacional ou a divergência do seu campo ele é diferente de zero ou igual a zero. Enfim, é importante você tecer na sua cabeça comportamentos qualitativos através, né, desses significados aqui dos operadores.